Muito bem, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus agora no livro de Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 6. Os jovens podem sair com o pastor Tiago para a ministração específica. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo de número 5. Vamos lá, gente? A luz. Porque tem crente que já adotou o celular, mas tem crente que gosta de ler na Bíblia, de papel. Isso, glória a Deus. Uau, a igreja está bonita hoje, hein? Vamos brincar? Bom dia, igreja linda. Bom dia, pastor lindo. Muito obrigado. Vocês merecem, né? A gente nunca mais esqueceu do nosso saudoso amigo, pastor Sabino, né? Que coisa maravilhosa. Irmãos, a partir do versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis, diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Numa outra versão, diz que o Senhor se arrependeu de ter criado os homens, e diz também que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos proporciona neste momento, neste dia, ó Pai. Obrigado pela Tua presença e obrigado a Deus pela liberdade que temos de ler a Tua palavra, falar sobre ela e aprender com ela, ó Deus. Fala conosco agora, Espírito Santo de Deus. Pai, eu me coloco à disposição, eu me coloco aqui como servo do Senhor, ó Pai, ó Deus, e que tudo aquilo que eu preparei, eu creio que veio do coração do Senhor para o meu coração, ó Deus, possa fluir dos meus lábios aqui como palavra do Senhor, para a edificação, para o ensino da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso personagem de hoje, então, é Noé. Todos nós conhecemos aí a história de Noé, o homem que construiu uma arca, o homem que construiu a arca de Noé. Parece-me que em Kentucky, um dos estados aqui dos Estados Unidos, há uma réplica dessa arca, e irmãos que já passaram por lá disseram que é maravilhoso visitar este lugar. Quem sabe um dia nós fazemos uma excursão, mas se isso não acontecer, você pode ir a este lugar, porque é abençoador. Noé viveu num tempo em que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e o texto que nós lemos diz que todo o desígnio do coração, toda a vontade do coração das pessoas era mal. Quem disse isso foi Deus, isso está aí no versículo 5. Então Deus tomou uma decisão que, aos nossos olhos, a gente pode falar extremamente radical. Eu fico imaginando assim, né? Deus pensando e falando com Ele mesmo, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Lembra que lá em Gênesis criou, né? Todas as coisas e disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? E aí eu fico imaginando esse mesmo Deus, só pode ser Ele, dizendo assim: o que nós fomos fazer? Olha aqui que virou isso. Olha como é que está essa terra nesse momento, se referindo às pessoas. Desígnio mal, maldade, violência. E é isso que está
no versículo 7, 6 e 7, Deus destruiu, acabar com tudo. A Bíblia diz que Deus se arrependeu. Em outra versão, ou a que eu li, que ele ficou triste ao olhar para a sua criação, para as pessoas que ele criou e da maneira como elas viviam. Só uma observação, irmãos. A Bíblia diz que Deus é imutável em seu ser, ou seja, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então entendamos que a linguagem Deus se arrependeu, né? É por isso que as novas versões já mudaram, para ele ficou muito triste, porque Deus, ele não muda. E quando fala que Deus se arrependeu, não está entrando em conflito, não está indo de encontro às doutrinas bíblicas que diz que Deus é fiel e que ele não muda. Essa é uma linguagem antropopática, ou seja, Deus se revelando numa linguagem, Deus falando conosco numa linguagem que nós podemos entender. Porém, o versículo 8 diz que Noé achou graça diante de Deus. Nesse mundo conturbado, que entristeceu profundamente a Deus, diz que Noé encontrou o favor de Deus, que ele encontrou graça diante do Senhor. Nós não lemos todo o texto e não faremos toda a leitura, porque os irmãos conhecem, mas o versículo 9 vai dizer que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. É isso que está escrito aqui, no versículo 9. E todo o restante da história nós já conhecemos. Deus manda Noé construir um grande barco e Noé constrói. Deus manda Noé colocar dentro do barco todas as espécies vivas e Noé coloca. Deus manda Noé entrar na arca com sua família e assim Noé o faz. Deus mandou Noé levar todo tipo de alimento que serviria para ele, sua família e os animais. E assim Noé o faz. O versículo 22 vai dizer: foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. E essa expressão de que Noé fez tudo como Deus havia lhe ordenado vai se repetir aqui algumas vezes nesses poucos capítulos da Bíblia que narra essa história rápida sobre Noé. Bom, o dilúvio então veio, de fato acabou com tudo, e aqueles que estavam na arca de Noé sobreviveram. Eu fico imaginando, irmãos, tentando imaginar hoje que a gente sabe aí do sistema solar e dos planetas, e como é o planeta Terra. Então, aquele planeta, olhado de cima, alguém, se pudesse fazer isso, somente Deus poderia fazer isso, né? Viria apenas uma bola de água, não como a gente o vê hoje, porções de terra e porções de água, e um barco ali. Vocês lembram daquela canção que a gente aprende na escola dominical? Vede cautelosamente vai um barquinho a vagar. Canta. E o vento que é o seu motor não deixa parar. Minha vida, a sua também, é assim também. Não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou como um barquinho, mas quem me conduz é o Senhor. Só velho como eu conhece, né? Essa foi composta lá na década de 70, para os irmãos terem ideia, né? Mas a gente aprendia essas coisas, era a maneira da gente guardar a palavra de Deus no nosso coração,
uma coisa linda demais, né? Mas o dilúvio acabou, conforme Deus havia dito que ele acabaria. Noé, então, ele e sua família saíram da arca, e o versículo 20 vai dizer que, ao saírem da arca, eles levantaram um altar e adoraram ao Senhor. A primeira coisa que eles fizeram, depois de tudo que se cumpriu, eles saíram da arca, levantaram um altar e adoraram ao Senhor. E a Bíblia vai dizer também que Deus abençoou Noé, sua família, e fez uma aliança com ele, e o símbolo dessa aliança é o arco que Deus colocaria. E Deus fala: eu colocarei o meu arco no céu, entre as nuvens. Vocês sabem do que eu estou falando? Do arco-íris. Do arco-íris. Irmãos, tudo que é do diabo nesse mundo vem da Bíblia, sabia? Impressionante. O diabo conhece mais a Bíblia do que muito pastor. Conhece, e ele rouba as coisas da Bíblia, os símbolos das coisas de Deus, para si, e convence o mundo que jaz no maligno, que pertence a ele, que pertence a ele. Olha que coisa terrível, e vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Mas a Bíblia diz que Deus olharia para este arco e se lembraria da aliança que ele fez com Noé, de que jamais a humanidade seria destruída daquela maneira. E todas as vezes que eu olho, e vejo o arco-íris, se Deus está vendo, porque é Ele quem coloca lá no céu, e se lembra da aliança que Ele fez conosco, eu não posso me lembrar de nenhuma outra coisa a não ser na aliança que Ele fez comigo. Que coisa gloriosa. Irmãos, o arco-íris é de Deus. As cores lindas do arco-íris é de Deus. E nós precisamos ter isso em mente. Noé foi incluído, por causa da sua atitude, na galeria dos heróis da fé, e isso está lá no livro de Hebreus. Diz assim que pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se vinham, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Que coisa linda. Aquele homem que ouviu a voz de Deus, que era íntegro e justo no meio de uma geração corrompida, cheia de maldade e violência, achou graça diante de Deus, ouviu a palavra de Deus, parecia absurda, e pareceu absurda para os demais habitantes da terra, mas ele obedeceu, porque ele sabia de onde vinha aquela voz, e se vinha de Deus era coisa boa, ou era coisa confiável, ainda que fosse triste. E ele então obedece, adora ao Senhor, é abençoado, Deus faz uma aliança com ele, e o nome dele é registrado anos e anos e anos e anos depois no livro de Hebreus como um dos heróis da fé. Como um dos heróis da fé. Quais as lições que aprendemos com Noé e sua história? Irmãos, primeira coisa, a primeira lição é que nós vivemos em um tempo de muita maldade. Aqui eu não vou falar apenas da lição, mas já trazendo a aplicação para eu ser rápido, porque nós temos algo para fazer depois do culto. Nós precisamos olhar para fora da nossa casa, para fora da nossa igreja, nós precisamos olhar para o que está acontecendo no mundo e entender que nós, assim como Noé, vivemos em um tempo de muita maldade, de muita violência, e isso está diante de nós. Então nós precisamos reconhecer
Nós precisamos reconhecer, nós não podemos fechar os olhos para isso, nós não podemos pensar que as coisas estão indo muito bem, só porque talvez elas estejam indo muito bem para mim, talvez elas estejam indo muito bem para a minha casa, para a minha família, para a minha empresa, e eu não tenho lidado com muitas dificuldades, mas nós precisamos reconhecer que o mundo em que nós vivemos está cheio de maldade. Não sei se como no dia de Noé, um pouco menos ou um pouco mais. Mas fato é, e você sabe disso, e nós precisamos reconhecer isso. E se nós reconhecemos isso, nós precisamos entender que o mesmo Deus que se entristeceu por causa da geração de Noé, quando olha para o mundo de hoje, se entristece. Nós não podemos pensar que Deus está feliz com a geração em que vivemos, a nossa geração, uma geração cheia de maldade e de violência, como nos dias de Moisés, e está tudo bem para ele. Ele está feliz, ele ficou irado lá, mas agora ele está satisfeito. Ele ficou triste lá, mas agora ele está achando tudo legal. Pô, que legal, essa bagunça toda que está acontecendo no mundo aí, é isso mesmo. A turma se modernizou, o mundo está moderno, né? E aí essas coisas que eu não quero ficar falando, que vocês sabem que estão acontecendo e que nos mostra como o mundo vai indo mal, né? Deus, eu pensava assim, né? Mas não penso mais porque eu também me modernizei. Eu sou um Deus moderninho agora e eu estou feliz. Não, mentira! Se a gente reconhece que Deus, que esse mundo está cheio de maldade, a gente tem que entender, a gente precisa entender que Deus não está feliz com este mundo e com a maldade do mundo presente. Em terceiro lugar, o que nós aprendemos com Noé é que, a despeito da maldade do mundo, a despeito dos problemas que denotam a violência, a maldade do mundo, nós podemos, ou é possível, ser um cidadão bom no reino da maldade. É possível ser um cidadão bom neste reino presente, onde a maldade governa corações, onde a violência governa corações. É preciso, é necessário, é possível ser um homem bom, ser uma mulher boa. Olhem que Deus se entristeceu. Olhem que Deus se arrependeu, como diz lá as outras versões. Olha que situação caótica que Noé vivia. Olha como eram os vizinhos de Noé. Olhem, percebam isso. As pessoas que ele conhecia, talvez as pessoas com as quais ele se relacionava, e ele assistia tudo aquilo, e ele podia fazer como muitos gostam de fazer hoje. Eu quero ser igual a todos, eu quero fluir nessas águas, esse é o caminho, segue o fluxo, e o fluxo está todo contaminado, mas eu quero seguir o fluxo. Noé disse não, a água está contaminada, existem gases letais na atmosfera, eu não posso me entregar, eu não posso ser como todos querem ser, ou como todos pensam que é certo ser. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o mundo vai mal sim, que Deus está triste com esse mundo, mas é possível ser bom e não seguir o fluxo desse mundo mal e desse mundo ruim. Em quarto lugar, a quarta lição é que mesmo esse mundo sendo difícil e essa dificuldade, esses problemas têm se levantado diante de nós, como igreja, são desafios, são conceitos, princípios. E espera aí,
Deixa eu só trazer uma informação. É porque a gente não sabe. Não sabe porque a mídia não fala e a mídia não pode falar. Mas nesse exato momento, em alguns lugares do mundo, cristãos, como eu e você, presta atenção, isso são informações da, como é que chama aquela web, que você não acha na internet, você não acha em lugar nenhum. Eu não sei se é deep, eu só estou usando assim, né? É essa a expressão, né? Deep web, né? Mas são coisas que você não vai encontrar em noticiários, são coisas que você não vai encontrar em revistas. Mas homens bons que vivem na nossa geração, no meio dessa geração, estão no meio deste povo, são missionários que deixaram o conforto das suas casas, das suas igrejas e mergulharam nesse mundo e as informações chegam até nós. Nesse exato momento, não duvide disso, por causa da fé que eu e você temos em Jesus Cristo, tem cristão sendo decapitado. Tem cabeça rolando, como a de João Batista rolou, sendo servida numa bandeja. Esse é o mundo em que nós habitamos. Mas deixa eu dizer para vocês, se é possível ser um cidadão bom no reino da maldade, nós precisamos também entender, acreditar, quarta lição, que é possível andar com Deus no meio de um mundo que decidiu andar com o diabo. É possível andar com Deus? Não importa. Você é quem tem que tomar essa decisão. É possível, nós estamos vendo aqui as pessoas, e aí se você ler os versículos anteriores ao texto que lemos, capítulos anteriores, você vai ver o que aconteceu e que levou a humanidade a essa condição de maldade e violência. E se você pegar os livros da história da nossa geração e olhar para trás, você vai perceber que muitos conceitos que estão aí diante de nós, gerando essa maldade toda, gerando essa vida longe de Deus, fazendo essa festa do jeito que o diabo gosta, nasceram não ontem, não hoje pela manhã, mas são coisas que foram sendo trabalhadas por Satanás, na cabeça de pessoas, de intelectuais, de educadores, que foram questionando isso, aquilo na palavra de Deus, deixa isso, tira isso, coloca aquilo, e vai mudando, porque Satanás não vai aparecer para você com chifre, com um tridente na mão, com uma capa, mas ele vai tentar convencer você que estes livros que foram escritos estão certos, e a Bíblia, que você diz que é a palavra de Deus, ela está defasada, não serve mais. Era assim nos dias de Noé. Trocaram os princípios que Deus havia estabelecidos, nós não temos lei de Moisés, mas a vida com Deus, do jeito que Deus havia determinado, mesmo sendo eles pecadores, porque isso vem depois de Adão e Eva, pelos estatutos de honra, pelos da casa de Acabe. Vocês sabem quem era, ou quem foi a mulher de Acabe? Quem? Jezabel. Era a personificação do mal, a personificação do diabo. E presta atenção, o rei era o marido dela. Era o rei de que povo? Do povo de Deus. Mas quem mandava era ela. E o banana deixava. Ele que conhecia a lei de Deus, ele que cresceu na palavra de Deus, segundo os princípios de Deus. Eu não estou falando aqui de quem manda, quem não manda, banana. Banana pode ser dos dois lados, tá, gente? Não é isso que eu estou falando, não. Eu entendo o contexto que eu estou trazendo aqui, tá bom? Mas se Deus falar alguma coisa com você no coração, aí no seu coração, assim, aceita, recebe, fala, recebo, Senhor. Né? Então, irmãos,
É exatamente isso que aconteceu lá. Olha quanto tempo atrás essa história que nós estamos relembrando aqui aconteceu na nossa geração. Agora, Noé, ele se levantou no meio da geração dele. Mas essa geração passou. Essa geração acabou. A geração dos nossos avós já está completamente extinta. Nós somos a geração do presente momento, nós somos a igreja que Deus levantou. Eu e você somos a geração que precisa entender que foi escolhida, que foi levantada por Deus para agir no meio dessa geração. É uma questão de tempo, o tempo agora é meu e seu. Já passou o tempo de outros. Paulo cumpriu a sua missão, Pedro cumpriu a sua missão, Elias cumpriu a sua missão, Eliseu cumpriu a sua missão, Noé cumpriu a sua missão, Abraão cumpriu a sua missão, e por aí vai. Agora eu e você temos que cumprir a nossa, no meio dessa geração. Você está entendendo isso, irmãos? Então é possível andar com Deus. E a gente só vai vestir essa camisa da missão que Deus colocou nas nossas mãos para esta geração, se nós tomarmos uma decisão de que, a despeito da maldade, no seu sentido mais amplo que existe, nós iremos andar com Deus. Nós iremos andar com Deus. Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus, e mesmo sem mencionar os demais, ou fazer referência aos demais, todos os outros registrados na Bíblia andaram com Deus. Não eram perfeitos, não eram melhores do que nós, eram pecadores, tinham que controlar os seus impulsos, as suas vontades pecaminosas, os seus desejos pecaminosos. Às vezes vivia um tempo de muita santidade, de repente esfriava na fé, caía, Deus levantava. Elias era homem, exatamente como nós somos. É isso que a Bíblia diz. E ele orou para que não chovesse, e não choveu por 3 anos, e depois ele orou para que chovesse, e choveu. Então, meus queridos, não tem desculpa. Se você quiser ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é possível você andar com Deus, andar na presença de Deus, e quem sabe, não nessa Bíblia, porque essa Bíblia está fechada, mas num livro que está sendo escrito no céu, de alguma maneira, está escrito lá, andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus. Oh, Deus. Em quinto lugar, nós precisamos resgatar princípios para a nossa vida por meio da obediência à palavra de Deus. Irmãos, o que se perdeu, perdeu da palavra. E o que precisa ser resgatado na palavra. Por isso que a gente está fazendo essa campanha. Vamos ler a Bíblia juntos. Deixa Deus falar as mesmas coisas aí no nosso devocional juntos. Vamos fazer isso, irmãos? Vamos fazer isso? É a palavra, não é o que eu quero, não é o que eu decido. Ficou calor aqui, irmãos. Jesus amado, está tudo molhado aqui e amarrotado, não era para ter tirado. Então, irmãos, princípios para a nossa vida precisam ser resgatados por meio da obediência à palavra de Deus. Presta atenção, não é como eu quero, é como Deus quer. Não é como eu penso que vai ser melhor, é como Deus manda. Não é como a minha inteligência ou a minha razão me convence e me prova que tem que ser. Irmãos, eu sou racional. Racional. Descobri isso. Eu já sabia. Mas aí, descobri agora de forma mais completa. E vocês não sabem o tanto que é difícil ser racional. Quem é racional sabe, porque racionaliza tudo. Entendeu? E aí você... Não, esse assunto é para outra história, deixa para lá. Então, irmãos, é palavra de Deus. E aí eu quero convidar você não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler para vocês, porque hoje nós temos assembleia para a eleição de presbíteros, correto? Todos receberam a convocação, os membros da igreja, amém? Nossa, gente, ninguém recebeu, misericórdia.
Então é o seguinte, vamos lá. 1 Timóteo, deixa eu ler algumas coisas para vocês sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7, diz assim, presta atenção nisso, Igreja Nova Esperança, irmãos e irmãs de qualquer igreja que nos visitam. Fiel é a palavra é fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Episcopado aqui significa ser pastor, presbítero, tá? Para a nossa denominação não existe bispo, pastor, é tudo uma coisa só. Muda-se a palavra, o título, mas é uma coisa só. Né? Então não tem bispo, arcebispo, apóstolo, não. Nós somos todos pastores ou nós somos todos presbíteros. Tá bom? Então, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Tem muita coisa aqui, né? Eu vou ler também Tito, que é também um texto que fala sobre isso, capítulo 1, versículos 5 a 9, diz assim, foi por esta causa, é isso mesmo? 1, 5 a 9. A partir do versículo 7, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Irmãos, preste atenção nisso daqui. Tirando a parte do ensino, da capacidade de ensinar, é por isso que nós pastores fazemos teologia para a gente aprender a ensinar a Bíblia. Né? E existem presbíteros, docentes e regentes. Qual que é a diferença disso? Um é o pastor, que tem a responsabilidade de saber ensinar, de pregar na igreja. O outro, ele é presbítero com a mesma autoridade espiritual, porque o pastor também é chamado de presbítero, porém, ele não fez uma faculdade, ele não estudou, ele até pode ter o dom de ensinar e ensinar, tá certo? Mas ele não foi ordenado como um pastor da igreja. Então, tirando essa parte do ensino, que é uma responsabilidade, preste atenção comigo, todo o resto aqui que está sendo falado aqui, que o bispo tem que ser, que o presbítero tem que ser, né? Não é exclusivo para quem vai ser presbítero da igreja, irmãos. Entendam isso. Isso aqui é uma lista de qualificações de todo cristão. Não tem diferença. Paulo está se dirigindo a Tito e a Timóteo, e ele está com uma preocupação com as igrejas que esses dois pastores, companheiros de ministério, estavam pastoreando, e na formação de liderança, Paulo fala para ele, lembra esses seus companheiros, de que a igreja precisa ter uma liderança assim, 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 assado. Mas, irmãos, isso aqui não é só para liderança, isso aqui é para a vida de todo crente. Por acaso está falando aqui que o homem que não é presbítero pode ter 2 mulheres? Por acaso está falando aqui que o homem que não é presbítero pode se embriagar? Por acaso está falando... Então entendam isso, os princípios é para a vida toda, é para a igreja toda. É para a igreja toda. E nesse sentido, o que eu quero dizer para você?
é que todo crente deveria estar apto, a qualquer momento da sua vida, a ser eleito presbítero da igreja, desde que seja chamado por Deus. Porque se ele quiser ser sem ser chamado, ou sem ser escolhido, ele pode estar incorrendo em grande erro. Em grande erro. Amém, irmãos? Amém? Então, há duas coisas. O presbítero tem que ser, mas você que não é presbítero tem que ser também. O presbítero tem que ser exemplo, você também tem que ser. O presbítero tem que ter bom testemunho dos de fora, você também tem que ter. Então a palavra de Deus nos diz que a gente não pode acusar levianamente. Nem o presbítero, nem qualquer outro. Inclusive, se você continuar, a leitura vai dizer que, olha, Timóteo, não aceite acusação contra presbítero, a não ser na presença de duas testemunhas. Porque, evidentemente, que se para todos a responsabilidade é a mesma, mas quando alguém que está aqui à frente dá um mau exemplo, a repercussão é pior ainda. Não deveria ser, mas fato é. Não é verdade? Então, daqui a pouco nós vamos ter a nossa eleição, e está dado o recado aí, nós vamos explicar como que as coisas vão funcionar. A sexta lição, irmãos, você quer ficar de pé? A gente está terminando, e a gente já vai caminhar para o final do culto. Nós precisamos, olha só, precisamos reconhecer que assim como nos dias de Noé vivemos em tempo de muita maldade. Segundo, precisamos entender que Deus não está feliz com este mundo e sua maldade. Precisamos aprender que é possível ser um cidadão bom no reino da maldade. Precisamos acreditar que é possível andar com Deus no meio de um mundo que decidiu andar com o diabo. Precisamos resgatar princípios para a nossa vida por meio da obediência à palavra de Deus. Dei o exemplo das qualificações dos presbíteros. E sexto e último lugar, nós precisamos aceitar a verdade e o ensino bíblico, que só encontramos graça na pessoa de nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Noé achou graça diante de Deus. Depois ele pecou, se embriagou, virou uma confusão danada. Vocês contam a história lá. Ele não virou santo, mas ele encontrou graça diante de Deus para poder se levantar e continuar. Nós não vamos cantar não, Renan? Então sobe aí, turma. Vamos cantar um cânticozinho rápido, um corinho. Mas graça, Deus nos ofereceu graça em Cristo Jesus, graça para sermos salvos, e todo aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus e o declara como seu único, suficiente Senhor e Salvador, é salvo e já está na eternidade com Deus. Graça para suportar as adversidades, ou seja, Ele nos fortalece. A Bíblia diz que nós não seremos tentados provados além daquilo que nós possamos suportar. Ele nos oferece graça para que no meio de um mundo de violência, de maldade, nós sejamos aos olhos dele considerados justos, íntegros, fiéis, porque andamos com ele. Então, meus queridos irmãos, Igreja Nova Esperança, amigos, é uma questão de decisão. É uma questão de decisão. Tome essa decisão hoje, em nome de Jesus, se você ainda não tomou essa decisão. Se você já tomou essa decisão, mas tem se sentido fraco, a graça para você. A graça é para te levantar e fazer você continuar caminhando. Não é para você. Ela não te acusa, ela te liberta. Se a sua vida, você sabe, não tem sido aceita diante de Deus como a de Caim não foi, a graça para você
se levantar hoje e falar: Jesus, eu quero essa graça maravilhosa, obrigado por essa graça, obrigado pelo sangue que foi derramado na cruz, que nos purifica de toda a injustiça. É só você pedir isso para Ele agora, no seu coração, enquanto cantamos. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Vamos declarar mais uma vez, como nós fizemos, a honra, a glória a Ele. Vamos fazer isso. Bem forte, declare isso, Senhor. Toda a honra, toda a glória ao Senhor, que dispensou graça nessa manhã sobre a nossa igreja e sobre a minha vida. Diga isso, toda a honra, toda a glória. E o louvor ao Rei Jesus. Irmãos, é o seguinte, nós estamos encerrando, eu vou orar, mas eu vou pedir para você, pode sentar por favor, agora um minutinho, eu vou orar daqui a pouco para encerrar o culto. Eu preciso fazer algo que é muito importante, dizer para os nossos visitantes que nós temos uma tenda para você tomar um cafezinho ali com os nossos irmãos. Por favor, passe por ali, receba esse luxo da nossa igreja, esse cafuné na nossa igreja para você, mas eu preciso fazer isso aqui agora por causa da nossa assembleia, tá bom? Nós estamos já há algum tempo sem secretário da igreja e nós perdemos alguns arquivos num software que nós tínhamos, que cuidava dessas coisas, tá certo? E aí, trabalho é a gente, como é que fala? Resgatar, inclusive a questão de quem de fato é membro, porque no que nós vamos fazer aqui agora, só podem votar e serem votados quem de fato é membro. Você talvez esteja assim, eu frequento a igreja há tanto tempo, mas você não foi recebido como membro ainda, e não foi culpa da igreja, foi culpa sua mesmo, porque você achou que não era o momento, etc e tal. Você não pode votar, tá? Então todos aqueles que são membros podem e devem ficar conosco por mais um tempo, porque esse é um momento muito importante para a nossa igreja e para o reino de Deus, tá certo? Então eu preciso fazer a leitura dos nomes da nossa membresia. São apenas aqueles que eu sei que são votantes, ou seja, além de serem membros, são maiores de 18 anos e já foram batizados.
Ok? Então, prestem atenção nisso que eu estou falando, porque pode ser que eu cite o nome de um filho seu, porque eu coloquei aqui alguns jovens, mas eu não sei. Ah, tá. Então, eu vou orar para liberar a live ali, para a gente continuar no business que a gente tem, para isso não ir para a internet, não tem necessidade. Então, deixa eu orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pelo culto, obrigado pela essa oportunidade e privilégio, ó Pai, de estarmos aqui reunidos nessa manhã, como aqueles que o Senhor levantou no meio de uma geração perversa para brilhar, para ser sal da terra e luz do mundo, andar contigo e ser um instrumento de bênção, um canal de bênção na vida de tantos outros, ó Pai, da bênção do Senhor, ó Pai. Ó Deus, o Senhor ouviu a oração silenciosa da mente, do coração de cada um dos teus filhos, que ouviu e recebeu a tua palavra. Ó Deus, responde cada uma dessas orações e age, Senhor, trabalhando na vida de cada um, no coração. Fortalece-nos, ó Pai, como igreja, nos ajude a resistirmos, nos ajude, ó Pai, a nos posicionarmos, nos ajude, ó Deus, a odiarmos o pecado, ainda que tenhamos pela Tua palavra que amar o pecador e pregar arrependimento, o Evangelho a ele, para que ele se arrependa e venha fazer parte da nossa família da fé, que é a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, e nos abençoe nesse momento que vamos ter também como Assembleia Geral da Tua igreja. Toma a direção, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, a força e o poder do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje, para todos sempre. Amém. Posso fazer a leitura, irmãos? Acende a luz, por favor. Enquanto isso, os irmãos que ficaram responsáveis já podem trazer uma mesa para cá, a lousa com os pincéis. Vamos trabalhar. Eu vou dar 10 minutinhos depois da leitura para você sair, ir ao banheiro, buscar o seu filho.